No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre o sofrimento humano. Quem nunca sofreu na vida ou não está passando por sofrimento no momento? Todas as pessoas vivenciam o sofrimento. E o problema é o seguinte, que é durante o sofrimento que muitas pessoas acabam duvidando da existência de Deus. Até como eu já passei por isso. Muitas vezes nós duvidamos ou até mesmo achamos que Deus não existe, porque na nossa cabeça não tem como aceitar o fato de que um pai, né, que diz que é nosso pai, que é Deus, que é todo poderoso, permite com que haja tanta dor e tanto sofrimento no mundo. Se ele é tão poderoso, então por que não faz assim e acaba, né, com o sofrimento da maioria das pessoas, né? Então, nós precisamos agora ressignificar esse conceito de sofrimento, dar sentido para o sofrimento, para que a gente possa entender onde está Deus durante o sofrimento humano. E essa é a reflexão que eu quero trazer agora para vocês. Então, vejam o seguinte: na Bíblia, eu vou buscar esse fundamento para explicar para vocês sobre o sofrimento. Porém, nós precisamos entender um pouquinho a Bíblia, porque eu não sei quais as pessoas que estão me assistindo e qual o nível de conhecimento que as pessoas têm sobre a Bíblia. Então, a Bíblia, para os cristãos, ela é a palavra de Deus. Mas vejam o seguinte, a Bíblia é formada por vários livros. E tem alguns livros que são livros históricos. Isso quer dizer o quê? Que relatam um fato, um acontecimento histórico que realmente aconteceu. Mas tem alguns outros livros que são, por exemplo, assim, livros proféticos, né? Onde Deus pega, levanta uma pessoa dentro da comunidade, revela a essa pessoa a sua mensagem e essa pessoa então transmite para as pessoas o que Deus tinha para falar naquele momento com o seu povo. Mas também existem cartas, por exemplo, onde Paulo, né, escreve uma carta para uma determinada cidade, para Corinto, para Filipe, enfim, para várias cidades, Paulo escreve cartas. Então, essas cartas precisam ser interpretadas dessa forma. Mas a Bíblia também tem poemas muito lindos, ela tem hinos, canções que estão ali em forma de livros. E tem também algo que a gente chama de narrativas teológicas. Então, o que, que significa isso? Dentro da Bíblia, nós temos textos que não necessariamente aconteceram, mas não é para a gente entender dessa forma, é para aprender com a história que está contada ali. Não importa se aquilo aconteceu de fato ou não. Deixa eu dar um exemplo. É como se fosse a história dos três porquinhos que nós contávamos para as crianças antigamente. Não existiu essa história, mas essa história traz um aprendizado. E o que importa para nós é o aprendizado, não se houve realmente aquilo, se aconteceu aquilo. E para explicar o sofrimento, eu quero usar o livro de Gênesis, mais especificamente o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. E aí começam muitas discussões. Por quê? Porque esses textos de Gênesis, eles permitem, né, algumas interpretações diferentes pelas diversas denominações religiosas. Então tem algumas religiões que interpretam esses textos de Gênesis literalmente, como se fosse Deus criasse o Adão e a Eva e aquilo, a criação do mundo aconteceu exatamente daquela forma e tal, tal, tal. Algumas religiões acreditam muito nisso. Porém, outras denominações dizem que não, que aquilo ali em hebraico seria uma poesia com rima de conteúdo, então nós precisamos entender que o autor ele não estava preocupado em dizer detalhadamente como Deus criou o mundo e o ser humano, mas ele estava com a intenção de dizer que foi Deus que criou o mundo. E ele foi inspirado por Deus para relatar daquela forma que ele escreve ali aqueles textos. E então nós precisamos agora interpretar isso de acordo com cada, né, cada critério desses aí que eu expliquei para vocês. Mas eu gosto de uma interpretação que eu vou trazer para vocês, que para mim ela traz bastante sentido e bastante coerência com relação a essa questão do sofrimento humano. Então vamos ver lá. É, quando nós falamos de Adão e Eva, vamos pensar da forma de que ele está falando sobre a humanidade, sobre os seres humanos. Então vejam só, Deus cria lá no Éden, né, no paraíso,
cria os seres humanos à sua imagem e semelhança, e Deus concede então poder para esse ser humano, né, para que ele viva em paz com a criação, né, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há morte, enfim, viver ali no paraíso. Né? Muitos entendem esse paraíso como um lugar no céu, outros entendem o paraíso como aqui na terra mesmo, enfim, não é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. Mas vejam o seguinte: então, Deus cria o ser humano, né? E ele diz para o ser humano que lá no paraíso existe uma árvore que é a ciência do bem e do mal. E que o homem não deveria provar do fruto da ciência do bem e do mal, porque se ele provasse esse fruto, certamente ele morreria. Né? Então, o maior presente que Deus deu para nós, para os seres humanos, foi a nossa liberdade. Né? Deus não nos obriga a nada, mas Ele aconselha para que a gente não prove do fruto da ciência do bem e do mal. Mas o homem, né? Vamos falar homem aqui no sentido de homem e mulher, Adão e Eva, ele vai e ele resolve experimentar a ciência do bem e do mal. O homem, ele quer saber o que é o mal. Porque lá no paraíso ele só vivia o bem, o bom, o lado bom. Mas ele tem essa curiosidade em saber o que é o mal. Por isso a ciência do bem e do mal. Né? E aí entra no contexto o diabo, né? Que é o que tenta Adão e tenta Eva para que eles experimentem isso. Então, quando você pensa no diabo como uma pessoa, um ser que fica tentando as pessoas e tal, é uma forma de interpretar, mas aqui eu quero dizer para vocês que diabo, a palavra diabo vem de diabolos, que significa o seguinte: diabolos é aquele que divide. Então percebam uma coisa: a partir do momento que o ser humano escolheu, ele teve essa liberdade para escolher, conhecer os dois lados, nós viemos aqui para esse mundo. E aqui nesse mundo, nós percebemos que quem domina esse mundo é o diabolos, é aquele que divide. Então, nesse mundo, nós estamos vivendo sobre os dois lados. Vocês percebem que tudo nesse mundo tem dois lados: o alto, o baixo, o doce, o amargo, a luz, as trevas, a vida, a morte, o sofrimento e o bem-estar, a alegria e a tristeza, o frio e o calor. Nós vivemos aqui nesse mundo sob a influência dessa divisão. Então nós estamos aqui vivendo as duas experiências ao mesmo tempo, tanto o bem quanto o mal. Mas o bem nós já conhecemos, porque isso está no ser humano. Nós fomos criados por Deus para viver no bem, mas nós estamos aqui para experimentar, para viver nesse mundo sob a influência do diabolos, sob a influência daquele que divide. Então, no nosso mundo existe sempre uma força, né, que vai nos puxar para o lado do mal, vamos dizer assim, para o outro lado, para que a gente experimente o outro lado, certo? Então nós estamos aqui nesse mundo justamente para viver essas experiências. Mas a questão é o seguinte: isso causa muita dor e muito sofrimento ao ser humano, porque as coisas ruins não são legais, né, para viver, e o ser humano sofre com isso. Mas Deus não pode interferir na nossa liberdade. Nós escolhemos viver essas experiências. Mas Deus, em sua bondade, em sua infinita graça, o que ele faz então? Ele envia seu filho Jesus, né, para nós cristãos, para este mundo, para nos ajudar, nos ensinar a viver de uma forma com que a gente evite esse sofrimento, né? Porque vejam uma coisa: nós temos na nossa vida condições de olhar para a história e ver que tem coisas que não valem a pena ser vividas. Por exemplo, o mundo das drogas. Todo mundo sabe que isso é ruim, que isso é mal, que isso causa dor e sofrimento. Então, agora, consciente dessa situação, eu escolho não viver isso. Então, eu posso escolher não viver o mundo das drogas. Então, eu posso me livrar desse sofrimento. Né? Mas a questão é que muitas vezes nós não temos condições de saber o que é bom, o que é ruim para a nossa vida, porque nós não sabemos avaliar as consequências
das nossas escolhas. Então, muitas vezes nós escolhemos coisas para as nossas vidas que vão nos levar para a destruição e a gente nem sabe disso. Tem coisas que a gente escolhe viver que vai causar dor e sofrimento na nossa vida, mas que a gente não imagina que vai ser assim. Então, o que Deus faz? Deus, em sua bondade, em sua graça, ele nos alcança através de Jesus. Então, Jesus veio a esse mundo nos ensinar a viver, para que a gente evite o sofrimento. Então Jesus diz assim: vivam no amor. Porque quando nós vibramos no amor, essa frequência faz com que a gente atraia para nós coisas boas e evite viver aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Jesus também nos ensina a viver pela fé. Né? Jesus nos mostra que esse poder que está disponível a nós, por meio de sua graça, então nós podemos viver por fé, fazendo assim, vivendo dessa forma, nós também acabamos evitando muitos sofrimentos na nossa vida. E mesmo que a gente acabe fazendo escolhas erradas e passe pelo sofrimento, ainda Deus se coloca ao nosso lado durante o sofrimento e nos mostra formas de que a gente saia desse sofrimento, ou usa pessoas, para nos ajudar nesse momento de luta e de sofrimento. Então vocês percebem que Deus não pode interferir nessa questão do mundo dessa forma que a gente gostaria, de tirar o sofrimento de uma vez por todas. Por quê? Porque esse mundo é para viver os dois lados. Mas como nós sofremos tanto, Deus em sua graça nos alcança e nos ajuda a viver, a passar por esse sofrimento. E na última experiência da nossa vida, que seria a morte, a vida e a morte, ainda Jesus vem nos mostrar, através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição, que Deus pode nos livrar da morte e nos dar essa vida eterna, para que quando a gente volte então para o Éden, para o paraíso, onde Jesus prometeu, que nós estaríamos com ele no paraíso, para que quando a gente volte para o paraíso, a gente realmente dê sentido e significado para o paraíso, porque como a minha própria mãe dizia, você só dá valor para a comida o dia que você passa pela fome. Então, quando nós estivermos novamente com Cristo no paraíso, nós vamos dar valor para a vida, valor para a verdadeira paz, valor para o amor. Por quê? Porque nós já passamos por situações aqui nada boas, desagradáveis. Então, quando retornarmos para lá, nós vamos dar o verdadeiro sentido para as coisas. Então, esse sofrimento que nós vivemos aqui nesse mundo, é possível amenizar esse sofrimento? Mas Jesus disse, nós teremos aflições nesse mundo, mas nós vamos vencer assim como ele venceu. Então, para que a gente possa vencer esse sofrimento, vencer essa dor, nós precisamos buscar essa conexão com Deus, buscar auxílio do Espírito Santo, que vai nos orientar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E como eu falei, em alguns rios que eu gravei ali, a nossa mente está com conceitos equivocados no nosso subconsciente, que faz com que a gente tome decisões equivocadas, se comporte de maneira equivocada. Mas quando você se deixa guiar, então, por essa luz que vem de Deus, ele nos orienta a vivermos de um modo que amenize esses sofrimentos, mas que nós vamos ter que passar por algumas experiências, não tenha dúvida, porque esse é o grande aprendizado que nós estamos aqui para viver. O sofrimento faz parte da nossa vida, mas o que acontece? Deus está conosco até no sofrimento e ele está nos ajudando, mas nós precisamos buscar Deus para que a gente consiga vencer assim como Jesus venceu. E ele promete que isso aconteceria. Então, vivendo no amor, vivendo pela fé, com essa convicção de que Deus está nos auxiliando, nos ajudando, vai amenizar a nossa dor e o nosso sofrimento aqui. Então, podemos agora nos colocar uns ao lado dos outros e nos ajudarmos, amarmos uns aos outros, porque eu preciso agora entender que o meu próximo está sofrendo, mas eu preciso estar ao lado dele. Deus me usa para ajudar o outro. Se tem fome no mundo, é porque a culpa é nossa. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Essa é a ideia principal.
do cristianismo. E eu espero ter clareado um pouquinho a ideia do sofrimento na mente de vocês. Então, iremos sofrer, sim, mas Deus está conosco durante o sofrimento também. Um abraço e até o próximo vídeo.